Salve, salve, pessoal! Estamos começando aqui mais um Terça Mental. Opa! E hoje quem vai apresentar somos nós. Muito obrigada, Dani, por você ter vindo. Porque estamos no mês da paternidade. Então, hoje, o Thiago é convidado junto com o Iago, que é o esposo da Dani. E eles também fazem parte da nossa coordenação do Coletivo de Ação. E hoje a gente vai bater um papo aqui, como que é para eles viver essa paternidade atípica, né? E como que é essa relação também de criar os filhos, né? Nessa sociedade de hoje. Bora lá. Então, vamos começar aqui pelo Iago. Iago, eu queria saber para você como que foi quando você recebeu o diagnóstico, né? Como que você se sentiu e como que foi também essa sua relação com a Dani, né? De receber essa notícia de ter um filho com um diagnóstico de TEA. Olá, pessoal, tudo bem? Então, para mim demorou um pouco, né? Para Dani, ela já desde o início ela já começou a observar, viu que ele era mesmo uma criança típica, né? Eu demorei mais um pouco para processar, né? Porque a gente escuta as pessoas, né? Não, você falou com 5 anos, você demorou para sair das fraldas. Eu falei, não, vou dar mais um tempo para ver se é isso mesmo, mas depois ela falando para mim os traços, eu falei, realmente, ele é uma criança atípica. Só que eu não questionei a Deus, eu não fiquei triste, eu fui perguntar para Deus qual era o propósito de ele ter nascido uma criança atípica, né? Qual que era ser o propósito? E hoje eu entendo o propósito do Caleb na minha vida foi melhorar a pessoa que eu sou e ajudar as outras famílias que, infelizmente, a gente é invisível na sociedade, né? Então, eu acredito que o Caleb veio para isso, para mim poder ajudar as outras pessoas. Uhum. Então, você se apoiou na sua fé, é isso? Isso. Que você está dizendo? Bacana. Agora a Dani vai entrevistar o Thiago. Bom, para você, Ti, que tá no âmbito aí da neurodivergência, você sente que os pais têm esse espaço de apoio suficiente na sociedade? Como que é isso para você? Puxa vida, não tem, infelizmente. Eu acho que assim, a gente tá caminhando, né? Para uma visibilidade maior. Eu acho que até um curto espaço de tempo as famílias se sentiam mais desamparadas, né? Como o Iago bem disse, assim, né? Quando você recebe o diagnóstico, você fica sem saber por onde procurar, o que fazer, né? Então, quando a gente tem essa missão de estar em coletivo, igual a gente, né? Fica muito mais fácil. Então, hoje a gente vê mais coletivos. E é um recorte até que não é nenhuma opinião minha, né? Quando a gente conversa com famílias, por exemplo, que tem autistas já adultos, né? Filhos que hoje já estão adultos, elas mesmas falam, poxa, hoje vocês estão no mar de rosas, né? Porque antes a gente não tinha ninguém, não tinha nem diagnóstico. Meu filho tinha outro diagnóstico, que não era nem autismo, por exemplo, né? Aí até falei, né? Então a gente reclama hoje bastante, com razão, porque falta rede, falta política pública, falta saúde, educação, falta muita coisa com relação à acessibilidade. Mas, comparando numa escala evolutiva, né? Poxa, a gente tem um momento nosso hoje de pelo menos estar em famílias, de buscar essa visibilidade, igual bem o Iago disse, né? Que a gente ainda está num processo de visibilidade. Enfim, estamos no caminho. Acho que daqui para frente tudo vai ser diferente, como diz a música. Ô, Iago, e vocês também têm outros filhos, né? Igual a gente. Como que é essa relação dos irmãos? E você sente que a sua paternidade é diferente com os outros filhos? Não. Temos a Yasmin, né? E o Levi também, né? Mas o amor é o mesmo, né? O amor é o mesmo por eles. A gente sempre tenta estar sempre unido, fazer tudo junto, demonstrar o carinho pros 3, porque o Caleb, a gente precisa ter mais tempo com ele, na rotina de encaixar algumas coisas. Então, a gente sempre vigia nisso para os outros 2 filhos não ficar meio de lado, né? Então, tem uma mudança de rotina, a gente sempre inclui os 3 nessa rotina para eles entenderem que eles fazem parte disso também, né? Bacana. Deixa eu ver. Me fala um pouquinho, Thiago, sobre a experiência da paternidade, especialmente sendo atípico. Você também tem outros filhos que não têm o diagnóstico. Sim. Mas pontua um pouco sobre essa paternidade. Então, é diferente em todos os aspectos, literalmente.
Como o Mariano é o segundo filho, então a gente tinha já o Gabriel, mais velho, né? Depois veio a Elis, que é típica também. Mas é aquele processo de reaprender, né? Você tinha uma relação que já é de aprendizagem, né? Uma relação com o filho mais velho, etc e tal. E a gente tem uma expectativa, e aí nosso filho nasce atípico e a gente não sabe o que fazer, né? Então, a minha relação com o Mariano é totalmente diferente. Inclusive, eu acho que, assim, até falei, participei de uma live esses dias, uma entrevista, e falei assim, eu sei toda vez que eu não sei nada. Porque eu tenho que ficar aprendendo com ele várias coisas, assim. Inclusive, quando ele tá bem, né? Quando ele tá num momento de menos crise, tá mais comunicativo no sentido de fala, ou, enfim, a gente se comunica de outra forma. Agora, quando ele tá com crise, tá em outros momentos, aí eu também tenho que me adaptar a essa situação dele. Enfim, então, quando fala de relação atípica, né? Paternidade atípica, é atípica mesmo, em todos os sentidos, é totalmente diferente, né? Com o Gabriel e com a Elisa é uma outra forma de relação, enfim, menos previsível. E com o Mariano tem que ser mais previsível, né? Até por conta da questão que deixa ele mais confortável, enfim. É uma busca, vocês sabem muito bem, né? Não tem receita, né? A gente vai criando essas possibilidades todos os dias e cada experiência, cada conquista é incrível. Cada fracasso também mexe muito com a gente, com o nosso emocional, com a nossa saúde mental. Enfim, é uma viagem, assim, né? Ser pai atípico é uma viagem que a gente não sabe o rumo, né? Onde a gente vai chegar, mas é uma viagem incrível, assim, de aprendizagem. Dani, acho que cabe mais uma pergunta para eles, antes da gente ir para as nossas fotos. Mas antes, eu queria só agradecer aos nossos patrocinadores, Colégio da Toca, Clínica Estelar, Caixa Aberta e 28 Presentes. Iago, você, muito provavelmente, né, acho que toda família típica, em algum momento, passa algum tipo de preconceito, né? Vocês já passaram algum específico? Como que você lida com isso? O que você pensa sobre isso, sendo pai? Que eu me lembro de preconceito, eu não sou atento a essas coisas, né? É mais a Dani. Mas, assim, que eu me lembre, assim, eu nunca passei preconceito, né? Sempre saí com o Caleb para todos os lugares, né? Que eu me recordo, assim, em nenhum lugar a gente chegou. Eu acho que o nosso desafio maior hoje com o Caleb é mais na escola, né? Sempre a escola. A escola, né? As crianças entender, né? Tá. O que é o autismo, né? Algumas crianças já até sabem, né? O Caleb tem alguns amiguinhos lá que ele chega em casa contando que esse amiguinho me ajudou a fazer isso, esse amiguinho me ajudou a fazer aquilo, né? Então isso pra gente é muito bom, né? Algumas crianças já têm essa sensibilidade, né? De entender que o que é autismo, que eles precisam de ajuda, né? Eu acho que o nosso maior desafio mesmo é a escola, assim. Nosso desafio diário, né? Quando ele chega da escola, perguntar o que aconteceu na escola, como que foi, né? Porque a gente já passou algumas situações na escola, né? De crianças. Ele consegue relatar o que acontece Tem coisas na escola? que ele fala no dia, mas tem coisas que é depois de semana que ele vem falar e aí ele já tá desregulado já, né? Aí a gente fala, aconteceu alguma coisa, ele já chegou da escola desregulado, aí a gente vai tentando conversar com ele, tem coisas que ele fala, mas tem coisas que ele processa um pouco para depois passar pra gente, né? Uhum. Fala uma coisa que você gosta de fazer com ele. Caleb? Montar peça, porque ele tem uma imaginação muito fértil, né? Então a gente vai para algum lugar, aí ele brinca, quando chega em casa ele quer montar o cenário daquele lugar que a gente foi, é uma coisa muito Nossa, louca. que legal! Mas né? como? Por pecinhas de montar? Pecinha de montar, né? Ah, A gente comprou umas pecinhas lá que veio, acho que é umas 1000 pecinhas assim, né? Então a casa fica 2000 peças, né? Meu Deus! Tem peça debaixo da geladeira, debaixo do fogão, debaixo da cama, todo lugar tem peça. Nossa, que legal! Sempre Ele acha quer... pisando, né? Que perdeu. Ele quer remontar a cena. Ele quer remontar a cena. Às Nossa, vezes ele que vem... interessante. Aí eu fico, calma, deixa eu lembrar onde que foi que ele viu isso aqui, que eu não tô sabendo o que é isso aqui. Nossa, muito legal. Mas ele tem isso, né? De ir no lugar. O dia que a gente foi lá no Paço Municipal, né? No evento que teve lá. Ele voltou pra casa, montou a cama elástica, o escorregador de sabão. Que legal. Nossa, muito, muito legal. Pode fazer mais uma pra ti e a gente vai pras fotos. Bom, a gente sabe que muitos homens têm dificuldade de expressar fragilidade ou pedir ajuda.
Como que você lida com essa parte da paternidade? Pergunta profunda. Não, eu concordo mesmo, assim, de fato. A gente tem uma cultura, né, primeiro, de não demonstrar fraqueza, né? Eu acho que o homem, né, não pode demonstrar fraqueza, ou que não sabe, sempre tem que estar com todas as respostas. E eu acho que é uma grande mentira, né? Ainda mais se tratando de paternidade atípica, né? Se tem alguém que vai ter uma grande dificuldade, esse alguém são os pais, que vivem ali constantemente, diariamente, né? E ainda mais tratando nossa estrutura cultural, né? Que tá dada, infelizmente, e a gente tenta resistir, que é colocar as mães, as mulheres, né, dentro do cuidado quase que exclusivo das crianças. Então o homem culturalmente fica nesse limbo, né? E agora, né? E é um desafio muito, muito constante. Eu costumo dizer assim que eu aprendo com meus filhos diariamente, né? Eu aprendo com o Gabriel, aprendo com a Elis, com o Mariano, sobretudo, e vou, nas minhas dúvidas, com a Rê, a gente conversa bastante, nas buscas, né, de pesquisa mesmo, de trocar com outras famílias realidades, enfim, de falar, e agora, né? E aí? Porque todo mundo vai se deparar com algum desafio em algum momento, né? Acho que a gente, por mais que a gente vive ali, a gente tenta buscar respostas ou entendimento daquele contexto que a gente sabe muito bem porque a gente vive, mas uma hora ou outra a gente já fala, não tem saída. O que eu faço? Né? Mas sempre vai ter, né? Esses dias mesmo a gente estava vivendo um momento bem ruim de saúde e que interfere nas questões emocionais. Né? Fala, poxa, isso parece que não vai passar. Né? E isso eu tô falando de uma semana atrás, a gente tá super bem. Olha que interessante, né? Então, assim, mais quem vive é a gente, né? A realidade de um núcleo da família típica, e no caso do pai, né? Que precisa romper com essas questões culturais de falar, olha, não sei como é que faz, né? Até de outros pais, né? Que é difícil, né? Porque as mães, elas conversam muitas vezes, né? E os pais fica com vergonha de falar entre pais, fica com vergonha de falar com as mulheres, com as mães, chega no momento que fica isolado, né? Então, é até uma dica para os pais, outros pais, igual a gente aqui, atípico, que no momento de dificuldade, questionar mesmo a si e questionar, né? Perguntar, falar como é que eu faço, como podemos fazer, né? Acho que é isso. E isso aí veio muito da nossa criação também, né? Sim. A gente repete o que a gente vê, né? Então, a gente às vezes viu nossos pais calados no momento de crise, no momento de algum desafio financeiro, e quando chega a nossa vez, a gente lembra, fala, vou me isolar aqui para ver se eu consigo resolver sozinho, mas a gente não vai conseguir resolver sozinho, né? A gente tem a nossa esposa, a gente precisa falar. Eu até, uns anos atrás, eu fiz terapia, né? Para entender algumas coisas da minha vida, cara, isso foi melhor para mim. Eu comecei a conversar mais com a Dani, comecei a falar meus desafios, meus medos, e isso melhorou nosso relacionamento, né? Então, sempre que tem um desafio agora, a gente senta junto para conversar. Ah, deu certo, não deu, vamos tentar de novo, mas eu não me prendo mais, não fico no meu mundo, né? Tentando resolver sozinho, né? Porque eu acho que isso é pior para a gente, né? Porque nossos filhos estão assistindo a gente, né? Então, acho que a gente tem que aprender a conversar, ter diálogo, né? Entre nossas esposas e nossos filhos, né? Acho que é importante o homem tentar sair dessa caixinha dele, né? Quando acontece um problema, né? Ah, vou ficar aqui no meu mundinho, tentar resolver. E às vezes a esposa fica preocupada, né? Mas já tem dia que ele não fala comigo, ele não conversa, será que está acontecendo, né? Mas às vezes uma conversa com a esposa, ela te dá uma direção ali e segue o caminho junto, né? Total, e faz muito sentido isso que você falou, né? A forma como a gente é criado, né? Então, esse espelho, né? Como que você observava seu pai, né? Como que era isso, né? Essa paternidade que você recebeu e que a gente replica, né? Aquilo que foi bom, a gente quer passar para os filhos. Aquilo que não foi tão bom assim, a gente não quer passar, mas às vezes acaba passando, né? Quando viu, já foi. Mas é importante, sim, a gente pensar, né? Às vezes até quem não teve pai, mas essa figura, a gente diz na psicologia que é uma figura paterna, né? Quem que você observou ali sendo o pai que você está observando hoje? E assim para as mães também, né? Que acontece
a maternidade que a gente recebeu, né? A forma como a gente foi criada, a gente vai replicando ali com os filhos, com certeza, né? E agora vamos para o nosso momento, momentos que nos tocam. E a gente vai falar sobre algumas fotos aqui. Pode perguntar pro Thiago o que ele acha dessa foto. É coisa mais linda, eu sou suspeita. Thiago, fala um pouquinho dessa foto fofa. Olha que lindinha. A sequência que a gente vai ver de fotos agora traduz mesmo o momento, né, do quadro, né, do terça mental, que é o momento que nos toca. Essa daí é o Mariano, uma atividade que ele ama, né? Que é a água, que está em contato com a natação, enfim, com água mesmo, ele adora, né? Acho que Mariano não é à toa, né? Até no próprio nome tem o mar ali. E aí, reservei essa foto aí, que é algo que traduz ele, né? Regula, que ele gosta, uma atividade. A gente tem muito nisso, né? Nessa cultura do autismo, né? Do que faz bem, do que regula, terapia, etc e tal. E esquece de falar da pessoa autista, né? De atividade, de desejos, de vontades. Então, a gente observando as vontades e as necessidades deles e o desejo dele foi que a gente descobriu, mesmo ele não sendo, na época, né, oralizado, descobriu que ele gostava de natação. E aí a gente colocou natação, é uma atividade que ele faz mais de um ano. E só posso complementar um pouquinho? Opa! Não fiz sozinho. Entra até uma questão aqui de capacitismo, né? Porque, Sim. assim, eu nunca achei que ele... Assim, a gente gostaria, a gente deseja, né? Mas, de fato, eu não achei que ele fosse aprender tão rápido. E hoje, se ele pular numa piscina, ele não se afoga porque ele já sabe nadar, né? Verdade. Enfim, já sabe vários tipos de nado. É muito lindo mesmo observar, muito bonito. Pode passar. É o trio, né? Esse é o trio. A escadinha aí, Elis, Mariano, Gabriel. O pessoal brinca que o Gabriel e o Mariano são gêmeos, né? Mas de idade diferente. Eles parecem demais. E eles são, o estereótipo dos irmãos, sabe? Aqueles que brigam, se amam e se defendem, sabe? Se é pra defender o irmão do outro, eles vão defender, mas entre eles se... é o estereótipo dos irmãos. E o mais legal de tudo, a relação, que é sempre bacana de dizer, né? É a relação dos típicos e dos atípicos, né? Eu tenho um jargão que fala que inclusão começa de casa. Não tem como a gente falar de inclusão se a gente não vive ela, né? E eu acho mó barato, assim, a relação do Gabriel, da Elis com o Mariano, de entender que o irmão é autista, eles entenderem, e o Mariano também entender essa relação típica e estar com os irmãos e não se privar de fazer outras coisas e descobrir da forma dele e de estar aprendendo. É um barato, assim, eu sou apaixonado por olhar eles, a convivência deles. E os dois lados aprendem, né? Porque o Mariano se coloca em superação, né? Fazendo coisas que os irmãos fazem e que às vezes até ele mesmo, acho que eu não vou conseguir, aí vai lá e consegue, né? E os irmãos também ajudam a incluir ele nessas coisas que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Pode passar. E o Gabriel, como eu coloquei o Mariano numa atividade que ele gosta, que é a natação, né? Não tem como traduzir o Gabriel aí com futebol e goleiro. Ele tá menor, mas ele sempre gostou da posição de goleiro, sempre gostou de futebol. O Gabriel sempre gostou, sempre levei ele para campo também, a gente acompanhando o time do bairro também, né? Unidos do Miranda. Então ele gostava, me cobrava, vamos e tudo. E tá até hoje, treina em escolinha de futebol. Acho que aí ele tinha uns 5 anos, talvez 6. Hoje ele já treina, né, em 2 times daqui de Mauá e gosta demais, assim, me cobra para levar. Quando eu tava doente, falava, pai, posso ir hoje? Não, mas hoje não dá. Hoje tem como, tem que melhorar pra... mas se eu estiver doente eu não vou jogar? Não vai jogar. Barato. Fofo. Aí é a turma toda. Não sei onde a gente tava indo aí, mas tava no bonde aí. Você tá vendo o ônibus de Natal? Tava indo, Eu né? acho que era, verdade, talvez. Sim, foi uma foto de final de ano.
Ou indo na Vila Natalina, né? na Vila Natalina. A gente tava indo na Vila Natalina. Porque teve isso, né? A gente não conseguiu ir no ônibus de Natal por conta dos estímulos, mas aí a gente falou pro Mariana, mas tem um lugar que não é o ônibus ampliado. Aplicação do ônibus pra você conhecer. E foi muito legal, assim. Tá com eles, assim, tá em família é sempre uma delícia. E a Elis. Essa aí é meu xodó. Os três têm sua aproximação comigo, né? Eu gosto sempre de trazer isso. A gente sempre tem esse desafio quando tem mais filhos, né? E eu aprendi. A gente tem que estar com todos e brincar, mas a gente tem que ter um momento de cada um, sabe? Muitas vezes fala, pô, será que eu tô dando mais atenção pra outro, etc e tal? Eu acho que é um questionamento que todos os pais devem fazer mesmo, né? E eu com a Elis, eu tenho meu momento com a Elis, né? Que é dela e é meu, é sagrado. Tenho meu momento com o Mariano, que é nosso, também ninguém interfere, e com o Gabriel. E a gente tem um momento A4 e tem um momento A5, que aí é todo mundo. Assim como a Rê também promove os momentos dela com as crianças e nosso em família, né? Acho que a gente tem que ter esses contatos. E também um momento deles, né? Que cada um tem sua individualidade, que é importante também. E essa aí, Iago? Conta pra gente. Essa aí é uma festa Família junina, toda. né? Festa junina da escola do Levi, onde a gente se fantasiou todinho pra ir pra festa. E ele chegou lá e não dançou. Ele não dançou? Ah, Ficou lá olhando pra câmera, cabeça baixa assim, e não quis dançar. foi esse ano? Foi esse ano. Essa foto aí tem muita história, essa foto aí. Essa foto tem muita história. Essa foto aí foi o dia que a gente oficializou o nosso namoro. Que legal. Olha Então só. eu já falo que a minha paternidade é um desafio louco. Porque quando eu conheci a Dani, a Yasmin tinha 3 anos, né? A Yasmin é minha filha adotiva, né? Ela já tinha 3 anos, né? Então, daquele dia pra cá, já foi o desafio de ter uma filha que não era minha. Depois veio o Caleb e falei, meu Deus, que loucura minha paternidade, eu ser pai, né? Que loucura é essa, né? Então essa foto tem muita história aí. Onde eu aprendi muitas coisas com elas duas, né? Onde realmente eu saí da minha zona de conforto, né? E, assim, parece que vocês são bem novinhos aí, né? Aí foi em 2017. 2017, se eu não me engano, foi no meio de fevereiro ou de março. Essa eu não lembro o dia. Eu não lembro. Caramba. Meu Deus. Pô, aí você elevou o nível aqui da conversa, pô. Não, Aí você me quebra. 2017 não, foi 2016. Obrigado. Obrigado 2016. errado. A gente casou no final de 2016, como não é? Foi 2016 a volta aí. Aí, já que eu... Esse dia a gente fez Segundinho, né? Esse dia a gente fez uma loucura. A gente acordou, aí eu falei pra Dani, vamos pra praia? Aí ela, vamos. Aí a gente Tinha arrumou 4 meses. Ele tinha 4 meses. 4 meses. Aí eu falei, deixa eu ver se acha uma pousada pra gente aqui. Eu pesquisei e falei, tem um lugar pra gente ficar aqui na Praia Grande. Você quer ir? Ela, vamos. Aí do nada a gente desceu pra praia com eles, né? Pra eles conhecerem a praia, o mar, né? Ele não tem sensibilidade, assim, areia, essas coisas? Como que tá? Ele gosta da areia. O Caleb gosta muito de areia. Ele não Só gosta... gosta da água. Acho que é Olha. muito... Olha, Caramba. interessante. Geralmente é o contrário, né? O dele é contrário. Ele quer ficar na areia. Ele quer pegar Quer a areia, textura, tacar areia né? nele. E ele fica o tempo. Sei que é o barulho da onda, a água gelada, agora, né? O mar, a gente já foi em várias praias. Pra cá, uma praia que não é calma. E ele não entra. Às vezes coloca o pezinho, né, amor? Mas... O negócio dele é areia mesmo, é E areia. piscina? Não, piscina ele vai. Piscina ele gosta. já é tranquilo. Não Ah, sei tá. se é a grandeza do mar que assusta, né? Sim. As ondas vindo, batendo, né? É, porque é instável, né? A piscina É previsível pra ele, né? Sim. O Caleb, ele gosta muito de tudo que é previsível. Então a piscina é previsível. O mar já não. No máximo é colocar o pé ali, bater a água no pé ali e voltar pra trás, né? O Mariano teve uma questão interessante, até me recordei agora. Que ele teve um episódio que a gente foi pra praia e ele ficou com muito medo. Até ficou com muito medo. No dia, quase não aproveitou. Eu só ficava com ele, assim, né? Tirei o dia pra ficar com ele, assim. E aí, quando chegou a noite, eu deitado com ele, né? Não verbal, não oralizado, tudo me ouvindo, assim. Eu falei, filho, amanhã
Tudo bem se você não quiser, né? Não precisa, a gente vai ficar de novo brincando. Mas se você sentir confiante, eu vou estar lá, a gente entra junto. Meu, eu fiquei ali conversando, falando pra ele assim, faz muito tempo. No outro dia, ele perdeu o medo. Cara, eu achei impressionante, assim, parecia mágica, sabe? Eu fiquei falando pra ele assim, antes de dormir, ele dormiu me ouvindo. Porque foi um dia inteiro, né, assim, perdido, entre aspas. Porque ele não ficava e corria, ficava com medo mesmo. Não queria nem ficar perto da gente, queria voltar pra casa. Aí eu falei, não, vou conversar com ele. À noite, fiquei falando, gastei. E no outro dia ele até aceitou. E aí virou um peixe, né? Pegou gosto. Na verdade, o Caleb tinha medo também de piscina. Com a gente, tinha medo. Mas um dia um amigo meu pegou ele, colocou ele na boia. Aí depois desse dia ele... Essa questão da relação e da confiança, né? Porque assim, né? Às vezes você tem que furar um pouquinho a bolha, né? E dar uma forçadinha ali, né? Às vezes, algumas coisas. É claro que tem crianças, né, que são muito rígidas, né? Vai entrar em muito sofrimento, né? Mas às vezes a gente tem que dar... Não foi com a gente. Empurrãozinho, né? Ajudar, Não foi com a gente, foi com um amigo nosso, né? então. Foi com um amigo nosso. Imagina, talvez se fosse vocês nunca tentariam, mesmo né? Conversando, papai vai, mamãe vai. Porque assim, nessas situações, eu sou bem bitolada, eu tenho muito medo, né? Então, nessas situações, a gente sempre se divide, né? Como o Levi ainda também é muito pequeno, a gente se divide. Ou o Iago foi com o Caleb. E aí, mesmo a gente conversando, vamos, pra ele era uma coisa bem... E aí, uma pessoa aleatória veio, pegou o primo do Iago, pegou, levou e depois nunca mais. Agora, no mar, ainda é uma questão. Foi um pezinho, né, amor? Mas Enquanto o Caleb teve medo, o Levi pulou sozinho na piscina. Eu só puxei ele assim, ó. Meu Deus. Ao contrário, né? Então, a gente colocou na natação justamente por conta disso. Porque o mais velho já sabia nadar, né? Então, dava uns pulos assim. E ele queria também, mas não sabia nadar, né? Então, a gente ficou preocupado, assim. Então, tipo, vamos colocar na aula de natação, né? Porque ele não tinha nenhum medo. Aí era preocupante, né? E o Mariano tem essa questão do não medo, né? Ele pula de uma altura que não dá pra pular. A gente é bem preocupado com relação... Hoje tá bem melhor. Mas ele sempre foi assim, destemido, cara. E aí, com relação à água, era preocupante. E essa daqui? Essa aí é uma foto que a gente... A cada 2 anos a gente faz um ensaio fotográfico junto, né? Que legal! Então, e nesse ano é ano de fazer a foto também, né? Aí, ó. Você, né? Então, foi um ensaio que a gente fez. A foto tá bonita até, mas o ensaio foi caótico, tá? Que maravilha. Passei essa Ó, foto não aí. parece. Passei essa foto de Deus Tavares. Foi, O Caleb chorava, o Levi chorava e corria para um lado, corria pro outro. E a mãe tentando tirar foto, chamando ele, até que conseguiu. E eles também são bem parecidos, né? Fisicamente, os dois, né? Sim, muita gente fala que é gêmeos. E a Dani gosta de vestir eles igual, né? Comprar roupa igual pra eles, né? Pior a situação para as pessoas. E assim, eles são bem unidos, como o Thiago falou, né? Eles se defendem, né? A Yasmin parece uma mãe, né? Mãe pra eles, né? Briga com Isso eles que eu assim. ia perguntar, dessa diferença de idade, né? Como que você observa essa relação deles, né? Porque tem uma diferença importante, né? Da idade. E como que é pra ela, né? Ter 2 irmãos pequenos, né? Ter ele autista. Quando era só o Caleb, era mais tranquilo pra ela, né? Quando era só o Caleb, né? O Caleb é muito Os dois tranquilo, juntos, né? assistia a TV juntos, os dois brincavam juntos, ela com os brinquedos dela, eles com o brinquedo Tá. dele. Aí depois que veio o Levi, ficou um pouco mais difícil pra ela, né? Ela já fica um pouco mais nervosa, tem dias, né? O Levi veio pra fazer uma bagunça da família mesmo, né? O Caleb nunca mexia. Tá tudo não muito mexe calmo aqui, deixa... O Caleb era muito tranquilo. E, Não, assim, ele é até hoje, né? Eles brincavam muito juntos, porque assim, quando ele nasceu, eles tinham 6 anos. Eles brincavam bastante juntos. Mas o Caleb sempre ficava na brincadeira dele, ela na dela, mesmo que juntos, né? Às vezes misturava um pouquinho, mas pouca coisa a brincadeira. E já quando o Levi chegou, foi completamente diferente. Mexe nas coisas dela, que entra no quarto dela, é uma loucura. Mas ela cuida deles bem. A gente vê esse carinho dela, a gente vê a personalidade da mãe dela. Na Yasmin já vê já alguns traços, né?
E o Levi é engraçado que quando às vezes o Caleb tem crise, ele já entende, né? Com 4 anos, né? Já media. Olha só. Ele já media. Que legal. Com 4 anos. Eu acho incrível. É né? Isso é muito muito incrível. bom. Muito Isso é muito incrível. Mas bom. assim, eu acho que é de tanto assistir, né? A gente mediar, a Yasmin já media desde sempre. Ela aprendeu muito nova a mediar uma crise, né? Entender que ele estava em crise. Mesmo a gente não tendo diagnóstico, a gente já entendia que aquilo era uma crise mesmo. É como se ele tivesse saído da casinha. E aí a Sim. gente faz de tudo pra voltar na casinha. E ele mesmo bem pequeno, mas eu acho que é de assistir tudo, né? Sim. O Levi assiste desde que ele nasceu. A Yasmin mediando, a gente mediando. Então, lá em casa é uma coisa muito tranquila. E a Yasmin, a gente conversa muito com ela, né? Porque na sala dela tem um adolescente autista. E aí ela é meia justiceira, eu falo pra ela. Ela é meia justiceira, né? Ela é militante. Ela é militante. E aí, às vezes ela chega, mãe, fizeram isso com o Brian, não sei o quê. E aí ela, às vezes, se mete lá no meio pra mediar a situação. E eu acho incrível porque é a vivência que ela tem. Sim. Né? A vivência que ela tem do lar. E o Levi é incrível. É incrível ver, né, amor? Como ele media tão pequenininho. É muito engraçado. Eles mas brigam o dia inteiro. E eles Sim. Que legal. Mas se você sai com um dos dois para ir no mercado para comprar alguma coisa, fala, tem que levar pro Caleb, o Levi. Tem que levar pro Caleb. Tem que levar pro É Caleb. irmão, né? Irmão. Acho que só muda de endereço. Na hora de Igualzinho. comer... Não, só quer comer na hora que o Caleb come. Eles Tem que estar fazem tudo junto. Ah, Tudo que junto, tudo bonitinho. A Elis tem muito isso, cara, eu até dou umas provocadas, assim, de pegar e falar assim, ó, eu vou levar só pra você, tá? Tá, você quiser tá aqui com a gente, né? Vocês vão estar na escola, por exemplo, tá em outro lugar. Aí, não, pai, então não precisa levar, não. Nós conversamos de pergunta. Não, então não. Eu falei, não, só pra você. Não, deixa eles, não estão nem aqui. Ela, não. Se não for levar pra eles, então não quero, não. Eu falei, tá certo, é isso aí. E lá em casa, sobre isso que você estava falando, né? Vocês estavam falando. Acontece 2 movimentos diferentes, né? Então, eles também mediam, mas muitas vezes eles também nos ensinam. Tipo, não, ele é capaz de fazer isso daqui. Que a gente fala, não, deixa ele, deixa... Não. Não, ele vai saber esperar a hora dele do videogame. Né? Então, eles ensinam a gente também, né? Porque, de fato, a gente... Às vezes fica preso, né? E tipo, Sim. não, deixa ele aqui quietinho, né? Senão ele vai ter uma crise e tal. E eles falam, não, eu acho que isso aqui ele já é capaz de fazer, de conseguir, né? Então a gente aprende também com os outros irmãos, né? Sim, totalmente. E eu montei um quadro no quarto deles dois, né? Com a rotina pro Caleb entender mais, né? Aham. E o Levi, ele acorda, ele vai lá. Pai, já acordamos. Aí ele vai lá e aponta na Ele figurinha. aponta pra figurinha. Ó, escovei o dente. Aí ele quer mostrar que ele tá fazendo tudo que tá no quadro, né? Tudo certinho, Aí tem né? uma criança chorando, fazendo birra lá. Aí tem hora que ele quer chorar, ele, não é pra chorar, né? Não é pra chorar. Aí o Caleb começa a chorar ali, ó, Caleb, ó, aqui, ó. Não pode chorar, O ó. Caleb já fez 7, né? Caleb fez 8. Ah, já fez 8. Ah, são 4 anos de diferença. É, bastante também. É uma Legal, diferença é. boa, Uma né? diferença legal, né? É. A Elis do Mariano tem menos de 2. E o Gabriel tem 4. Acabou as fotos, então vamos para mais perguntas, que esse tema tá muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta pro Iago aqui, ó. No dia a dia, o que você faz com ele? Você já disse, né, que brinca bastante com ele de pecinha, né? Mas como que você faz para ser presente? Porque a gente tem vida corrida, né? Trabalho, enfim. O que você faz, assim, no dia a dia para você ser um pai presente na vida dele? E outras coisas também, né? Que você acha que você faz que faz a diferença ali na sua paternidade. Acho que o momento, pra gente, o momento da mesa é um momento muito sagrado, né? Uhum. Depois que todo mundo chega da escola, né? Senta todo mundo ali. A Esmi já tá na fase de adolescente, já quer falar tudo que acontece. Então, a gente tem que dar uma atenção primeiro pra ela, né? Da escola, de tudo tá acontecendo, conversar com ela. E o Caleb, a gente vai no quarto dele pra ver o que ele tá fazendo, né? Porque um dia ele tá brincando, outro dia ele tá com outra brincadeira, pra gente entender o que ele tá fazendo, né? Esses dias ele começou, o hiperfoco dele tá sendo um restaurante, né? Restaurante? Aí ele faz o cardápio lá, as comidinhas dele. Ai, Que que da legal. Aí a gente tem que chegar lá no quarto pra ver, né? Ele já pergunta, o que você quer comer? Aí eu já falo, eu quero um cachorro quente que ele prepara lá, R$5. Aí você tem que dar o dinheiro, se vira, você
Aí a gente comprou o dinheiro falso, né? Pra dar pra ele, ó, aqui, o seu dinheiro, R$5, né? Então, todo dia a gente tem que chegar e ver o que ele tá fazendo, né? Pra gente entender ele ali, pra ter um tempo com ele, né? Entendi. O Levi é mais tranquilo. O negócio do Levi é carrinho, né? É carrinho e ele é arteiro, né? Enquanto ele não tá brincando de carrinho, ele tá tentando fazer alguma coisa, eu tenho que ficar de olho, a Dani tem que ficar de olho, né? Ficou em silêncio, a gente já vai lá no quarto pra ver o que foi. Eu já chamo ele Levi, ele não, se ele fica em silêncio... O Caleb, ele chama vocês pra brincar ou ele fica mais brincando sozinho? Chama todo dia de manhã, Chama Dani. assim, Tarde. cliente, próximo cliente. Quando eu escuto o próximo cliente, meu Deus, tem que ir lá comprar um cachorro-quente. Ah, entendi. Já é de manhã, já ele já chama a Dani já. Todo dia de manhã, vai no restaurante. Batata frita. Que barato. E ele chama os irmãos também? Como é que é? Chama que eu levei o tempo todo junto, né? Aí tem hora que ele Tá. chama ali pra ir ver o restaurante dele, como que tá o quarto dele, né? É adolescente. Adolescente não curte muito, não. Às vezes ela vai uma sim. vez. Mas ele chama todo mundo de casa. Mas é que a gente tem isso de ficar muito, muito junto, né? Tudo que a gente propõe, a gente tenta fazer junto. E aí, assim, ele também já tem isso de chamar. Fala do banho, amor. Iago tem o tempo do banho todos os dias. é comigo. Ah, é o legal. ritual do banho. Nós pego os dois lá, levo pro banheiro lá pra tomar banho. Mas tem a briga, né? Tipo, se na segunda foi o Caleb, na terça ele quer que seja o Levi primeiro, né? Ele já entende isso, né? entendi. Se eu falar 2 dias seguidos, ele já fica chorando. Não, é o Levi agora, né? Coisa de... Todo dia tem uma resenha no banho com eles dois ali, né? Ele vai de boa pro banho ou... Tem dia que Mais vai, resistente. né? Tem dia que vai, tem dia que é mais resistente, né? Agora o É Levi... porque eles são de tempos, né? Tem tempo que eles, né, vai melhor. Aqui a gente tá fazendo pergunta e pesquisa, né? Ele é de boa, aí. Como é que é? Porque. Tem dias que é de boa, tem dias que é... Tá difícil. É bem relativo. Até o banho tá quebrando. Até dia. Aí eu não. tenho que falar pra ele, ó, vamos tomar banho, tá? Depois você brinca, né? Aí quer sabão em mim, jogar água. Eu falei, não, agora é hora do banho. Depois a gente briga, aí fica aquela resenha na hora do banho. Jogando sabão em mim, jogando sabão no Levi, chutando a água no banheiro. É uma resenha. É todo dia essa resenha aí, todo dia. Bacana. Faz mais uma perguntinha aí pro Ti. Deixa eu ver. Aqui meu celular. Bom, o que a experiência da paternidade atípica trouxe pra você? O que mais te ensinou? Que você podia pontuar? Puxa, tanta coisa. Tanta coisa. Eu lembrei agora de um exemplo que eu dei uma vez, numa entrevista, inclusive, falando que assim, a paternidade atípica, ou até o tema atípico, né? As demandas atípicas, né? Amplia nosso olhar. Por exemplo, assim, a seletividade alimentar do Mariano me ensinou e lapidou meu olhar justamente para aquilo que vai no nosso prato, comumente. Porque a gente tem o costume de comer, etc e tal. Então eu comecei a pensar mesmo, eu comecei a questionar, a gente come, a gente não sabe a procedência, de onde veio, né, e tal. E comecei também com a questão da sensibilidade, da hipersensibilidade do Mariano sonora, a perceber um mundo mais poluído, de barulho mesmo, de ruídos. Isso também, né, de certa forma, incomodar e a gente ser mais seletivo, assim, da qualidade do que ouvir, do barulho, da conversa, do tom, de saber falar e saber ouvir. São tantas coisas dentro desse universo atípico, assim, que me faz refletir, sabe? Eu aprendo muito com ele. A questão da comunicação, né? Percebi muito com ele. E olha que eu, assim, sou formado em comunicação. Então, assim, eu percebi muito com ele, assim, que dá pra gente se comunicar sem a comunicação tradicional, né? Igual você estava falando da questão da crise, né? De perceber quando tá numa iminência de uma crise, quando tá em crise, né? Ninguém precisa falar, eu não estou bem, né? Você olha, a pessoa tá diferente, né? Então, com o Mariano era assim, ou quando tava bem, né? Até falava, nossa, ele tá bem pra caramba, né? E tal. Então esse olhar, assim, né? A paternidade atípica, né? O universo atípico me fez olhar de uma outra forma totalmente diferente, assim, nas relações com as pessoas e que reflete na relação com os meus filhos, né? Essa questão de barulho aí é importante, né? De 2 anos pra cá a gente começou a ficar em casa, Natal, Ano Novo. Questão de barulho de som, barulho de fogos. A gente tá preferindo agora passar só a gente em casa, né? Porque é bem mais tranquilo pra eles, né?
Porque esse negócio de barulho também até pra mim, depois que o Caleb tem, né, isso daí, eu fiquei... Meu, é muito barulho mesmo na rua, é muito barulho até pra mim, né? A gente começa a perceber. Sim, incomoda de fato, Começa né? a perceber, né? Até teve um dia que foi um casal na igreja lá, ele tinha a criança típica, né? Eu percebi o barulho do som tava incomodando ele, né? Então eu peguei ele, né? Levei ele lá pra fora lá, fiquei perto da janela com ele, pra mãe e o pai poder assistir o culto em paz, né? E ali acalmei ele, fiquei conversando com ele, distraí ele, depois ele esqueceu o barulho que tava lá, do som, né? Então acho que é importante a gente começar a ver isso aí, né? Sim. Através dos nossos filhos a gente começa a observar outras crianças, que às vezes vai ter uma crise, a gente, vai ter uma crise, vamos ali ajudar para não ter a crise, acalma a criança, né? O nosso olhar muda, né? O nosso olhar muda para a criança, para a família, né? Então, a gente chega nos espaços assim, a gente já vê, né, se o espaço é acessível, né? Nesse sentido, né? Porque antes a gente não nos preocupava muito com isso, né? Até a questão do ônibus que ele não conseguiu entrar. De fato, é muito barulhento, né? E a gente nunca tinha Muita luz. Sim. se tocado mesmo, né? Assim, enquanto atrativo, né? A gente até entende, etc e tal. Mas nem tudo que é bom para todo mundo, né, vai ser bom para quem tem a sensibilidade. Uma vez eu tive essa conversa com relação a fogos. As pessoas falam, mas é cultural. Mas várias outras coisas eram culturais também. Né? Andar sem cinto era cultural. Ter cinzeiro dentro dos carros era uma cultura, vir os carros de fábrica. Mas as pessoas foram vendo que é errado, né? Então, assim, é a mesma coisa dos fogos com estampido. Um dia a gente vai perceber que isso só traz malefício, né? Tanto para as crianças com sensibilidade, os autistas, pessoas acamadas, nos hospitais, idosos, para as regiões de florestas, né? Nos habitats naturais, para os cachorros, para os pets. Traz sempre danos e a gente pode se divertir de várias formas sem trazer o dano para o outro, com certeza. Dani, agora eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que você observa a paternidade do Iago e o que você admira na paternidade dele? Bom, eu percebo que o Iago, ele sempre quer fazer parte, né? Porque eu acho que quando a gente fala da paternidade, a gente cruza com muitos homens que não têm o interesse na paternidade. Porque eu acho que ser pai é uma coisa e aplicar a paternidade é uma outra coisa completamente diferente. Eu posso ser o que fez aquela criança, mas eu posso estar dentro daquele lar e não estar interessado na demanda, não estar interessado na própria criança. E o Iago, desde o início, ele sempre foi o averso disso, né? Ele sempre fez questão de estar próximo da Yasmin, mesmo não sendo de sangue, entender o mundinho dela, me ajudar com as demandas dela. Às vezes a gente fazia trabalho junto, e isso ele estendeu para os meninos. Então eu admiro muito isso nele, porque ele realmente exerce a paternidade com muito louvor, né? Ele faz parte daquele lar, não só de estar ali, né? Ele realmente sabe o que está acontecendo, a gente conversa muito, né? Ele sabe quando eu não estou bem, por exemplo, né? Porque as demandas atípicas, elas são muito pesadas, né? Elas são muito pesadas. E assim, às vezes, ele chega do trabalho cedo e às vezes eu não tô bem, porque o dia foi muito cansativo, a gente teve que mediar muitas coisas, terapia, e ele tem esse olhar para dentro do nosso lar. Ele tá sempre atento, né? E é uma coisa difícil quando você conversa com outras mães, outras mulheres, você vê que o homem, ele não despertou para isso, muitos, né? A grande maioria, infelizmente, não despertou para esse lugar de, poxa, eu pertenço a esse lar, né? Eu não posso ser só um objeto paradinho. Não, eu pertenço, eu posso dividir uma demanda. Não há problema nenhum em lavar uma louça. Não há problema nenhum em tirar os meus filhos para ter um tempo com eles. E a esposa ficar ali. Então, eu admiro muito isso. Meu amor, ele sabe. Sim, na minha visão, assim... Tá ótimo. Na minha visão, quando o homem ele funciona, o lar funciona. Acho que a gente tinha que refletir sobre isso, os homens, né? Quando o homem ele funciona, o lar caminha tranquilo. Quando eu entendi isso, muita coisa mudou no nosso lar, muita coisa mudou.
Eu entendi, falei, se eu estiver bem, minha esposa está bem, meus filhos estão bem. Depende de mim, né? Infelizmente, a gente está num tempo que a gente não temos mais líderes, né? Não temos líderes no esporte, não temos referência de líder na política, na religião. Então, tem muito homem que ele está perdido. Então, eu falei, não, eu quero buscar referências para me ser um homem melhor, um pai melhor e um cidadão melhor, né? Então, eu falei, eu vou buscar referências para isso, né? E por isso que eu quis fazer parte do Ter Ação, por isso também, né? Eu falei, eu preciso atuar na sociedade, de alguma forma. Ser um cidadão de bem, ajudar as pessoas. Não só dentro da minha casa, mas levar essa experiência que eu tenho em casa, levar para fora, né? E a gente é muito grato por ter vocês com a gente, né? E a gente aprende muito com vocês também. E eu queria dizer pro meu digníssimo que eu admiro muito também a sua paternidade. Vou falar para ele agora. Sou grata porque foi ele que viu primeiro do que eu, né? Eu neguei por mais tempo, né? A gente sempre fala isso. Enfim, eu estava grávida, né, da Elis. E a minha gestação era de risco, né? Então, eu fiquei muito imersa ali. E esses dias que eu me toquei, porque assim, a gente não sabia ainda que ele era uma criança atípica. E na gestação da Elis, o prognóstico é que ela ia ser, né, uma criança com deficiência, né? Então, eu acho que isso preparou a gente porque a gente ia receber, né? E aí foi só quando ela nasceu que, né, o tio falou assim, olha, ele tá um pouco diferente, né? Ele já teria se desenvolvido mais, né? Então, foi ele que apontou, né? É muito linda a relação deles, né? Eles são autodidatas para várias coisas, inclusive para música, né? Então, eles passam horas jogando videogame, porque o Mariano é muito bom no videogame, né? E admiro a paternidade como um todo. Admiro também todas as vezes que eu falei não, e ele falou assim, pode deixar que eu dou conta, né? Porque a mãe é super protetora, né? Então, ele dá um duro comigo, hein? Porque eu falo, não, deixa que eu vou. Não, eu sei. Pode deixar que eu faço, né? Então, é muito lindo ver a sua paternidade, tá? Agora, faz a última pergunta para os dois aqui. Ixi, mano, vocês pegaram mesmo uma sabatina, hein, meu? Caramba, cara. Bom, que mensagem vocês dois deixariam para os outros pais que estão iniciando essa paternidade típica ou atípica? Uau! Pode começar. Pode falar, Tina. Eu acho que no começo, entender a criança. Se preparar para um novo tempo na família, né? E depois começar a se questionar por que aconteceu, por que é assim, porque às vezes a gente perde muito tempo se questionando, né? E a criança precisa daquele apoio, precisa de terapias, precisa ir atrás de tudo, e a gente fica se questionando, mas por que é assim? Eu imaginava outra coisa. Eu acho que é a gente entender a criança. Legal. Esses dias eu estava refletindo sobre a questão do abandono paterno, né? Que é um dado alarmante, né? Chega a 80% aí dos lares, né? E o recado que eu deixo é isso, assim, né? A reflexão que para ser pai, no caso da paternidade atípica, de fato você precisa abandonar. Mas não abandonar o filho. Você tem que abandonar a sua velha versão. Porque se você não encara uma nova versão, um novo jeito de ver o mundo, uma nova forma de aprender, de lidar, de fato, você vai se acovardar e abandonar, né, a sua família. Agora, se você se abandona, se você se permite a dizer assim, essa pessoa não serve mais para mim, né? Esse pai não cabe mais pro meu filho precisa da melhor versão, mesmo que não seja toda vez a melhor, né, mas seja o melhor de mim sempre, né? Então foi essa reflexão que eu fiz para mim e deixo enquanto dica mesmo, assim, né? A gente se abandonar, se reinventar
e não esmorecer, assim. Por mais que vai ter momentos mais difíceis, sim, né? Como a gente falou aqui, né? Do homem ser sempre duro, firme. Não, imagina. Saber, né, recuar, saber buscar ajuda, orientar. E no momento também de troca com outros pais, né? De ter essa possibilidade de dizer, e aí, cara, e a paternidade aí? Como é que tá aí? Tá precisando de alguma coisa? Ou não despertou? E aí, né? Porque foi o que a gente falou bastante aqui, né? Muitas vezes o homem, ele tá e não tá, né? Aqueles que ficam não se pertencem à paternidade. Então, trazer um pouco disso pra virar natural, pra não ser... Quando a gente fala de paternidade atípica, parece que a gente tá falando de coisa do outro mundo. Não, paternidade atípica, né? Pra ser algo natural. Porque o foco, então, é o desenvolvimento sempre do cuidado das crianças, né? É isso. É assim, uma coisa que acontece lá em casa. Por isso que o pai tem que estar presente. Porque quem percebe a agitação do Caleb, a crise, que ele tá mudando, que ele tá agitado, é a Dani. E quem impulsiona ele pros desafios sou eu. Então, a gente tem uma parceria. Sim. Então, às vezes ele... eu fazer os dois papéis. Às vezes ele saiu da rotina, a Dani fala, saiu da rotina, tá acontecendo alguma coisa, ele tá muito agitado. Aí ela vem, tenta acalmar ele. Eu sou mais a parte de desafiar, de ele aprender coisas novas. Vem aqui que eu vou te ensinar tal coisa. Vamos fazer junto, vamos junto fazer essas coisas aqui. Então, o casal, o pai precisa estar presente com a mãe. Sim. Para ter essa união entre a mãe e o pai, para a criança se desenvolver. Perfeito. Total, fez total sentido, né? A gente se completa, né? Porque, de fato, cada um tem um olhar e tem uma questão cultural e social, né? De como que a mãe cria, de como que o pai cria, né? E se não tem alguma dessas figuras, quem que vai representar essa figura, né? Quem que vai fazer essa função da paternidade, da maternidade, né? Porque podem falar assim, mas e a família que não tem, né? Mas alguém precisa ser essa figura, né? E às vezes a criança vai escolher, né? Mas às vezes tem alguém ali na família, né? Algum parente estendido que vá fazer essa função, né? Porque, de fato, fica muito pesado para só uma pessoa, né? A gente diz que para criar uma criança precisa de uma aldeia inteira, né? Não dá para ficar só com uma pessoa. Gente, gratidão por vocês terem vindo. E aí, como foi estar no papel de entrevistado? Caramba, eu confesso que é muito tenso. Olha, quem já passou por aqui, quem já passou pelo Terça Mental, foi entrevistado. Eu quero agradecer de novo. E os que vão vir também agradecer. Porque é um lugar difícil, né? De receber a pergunta e falar, será que eu vou dar conta de responder? Gente, desculpa se eu fiz alguma pergunta. Tô até aqui num lugar que eu não sei nem o que dizer, tá? Mas parabéns pra vocês terem vindo aqui. E obrigado. Eu acho que assim, todo momento que a gente tem, né, de falar de paternidade, de falar de inclusão, de mudar essa chave social, de todas as formas, eu acho que é muito louvável, né? Então, encerrar o mês de agosto, né, o mês da paternidade, falando de paternidade, falando que ela é importante sempre, né? Exaltando agosto, mas falando que ela é uma pauta do dia, para todos os dias, é ótimo, assim, é importante, é necessário. Vamos mandar um beijo para as crianças? É isso. Gabriel, Mariano, Elis, beijo do papai, até daqui a pouco, tá? Yasmin, Caleb, Levi, um beijo, até daqui a pouco. Beijo, mamãe ama vocês. Beijo, queridos. A Yasmin disse que ia assistir. Ai, meu Deus. Ela fala, mãe, eu vou assistir assim que sair. Então, beijo, filha. Beijo, ama vocês. Gratidão. E é isso, mais um Terça Mental. Até a próxima. Tchau, tchau.